Ora, boa noite. Aqui estamos mais uma vez. Desta vez para falar de espíritos obsessores e suas formas de atuar. Sofredores, primeiramente agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus Divino e Amado Mestre, pedir sempre a proteção dos grandes mentores espirituais, espíritos de luz, de amor, ao serviço do Mestre Jesus. E desta forma, comecemos com os espíritos sofredores que geralmente não têm o intuito de prejudicar ninguém. Muitas das vezes eles se agrupam em uma pessoa em busca de uma luz e acabam por sugar as energias. Eles sofrem muito. Sofrem muito e muita tristeza. E a maioria desses espíritos, desses irmãozinhos, só querem ajuda. Em outros casos, só estão até muito tempo sofrendo. Há dezenas de anos, centenas de anos, e acabam achando sempre alguém com a mediunidade aflorada e então começa a atormentar essa pessoa para que receba uma luz, para que receba logo um tratamento espiritual, mental, acima de tudo, para poder seguir o seu trajeto, o seu caminho, para um plano onde seja tratado, encaminhado. Ele não quer que seja, muitas das vezes, não quer ser uma maldade, um incômodo. Geralmente são escravizados por obsessores que são os mais fáceis de retirar. E quando muitas das vezes os médiuns incorporados sentem uma tristeza enorme, muitas das vezes várias dores no corpo, que é a forma geralmente deles, é como se fossem zumbis, todos maltratados, machucados, doentes, sujos, imundos, enfim, precisando de toda a atenção e cuidado. E então se manifestam dessa maneira. Temos também os obsessores. Os obsessores já são mais agressivos, já são mais perigosos e eles possuem no mundo espiritual mistérios, armas, símbolos, conseguem manipular inclusive a alta magia, pode se acoplar em pessoas até com uma conduta errada para ajudar. E quando incorporados, pegando
os elementos que esse médium dá para eles, muitas das vezes tornando o poder deles ainda maior, como eles conseguem abrir certas e determinadas portais. Em muitos casos, a pessoa faz, é o nome que se dá, simpatias, para serem até retirados, ou até algumas outras coisas. Eles entram realmente nesses portais que abrem, descem, caminham para o umbral. Eles manipulam a alta magia, que é uma simples simpatia, que são orações, por exemplo, orações, preces. É bom, mas nunca eles vão sair. Eles podem trabalhar em vários campos, fechando caminhos, fazendo tudo para destruir alguém, abalando o campo amoroso, abalando o ser físico nesta terra, a nível de saúde, trabalho, relacionamentos, trajetos de compromissos de vida e por aí vai. Este mistério depende que o obsessor manipula, consegue abrir os portais negativos, mesmo perto até dos nossos pés, de uma pessoa. E onde essa pessoa andar, esses, vamos chamar-lhe assim, esses espaços mágicos seguem a pessoa que está sendo atuada naquele momento, esgotando-a fisicamente, e só dá para pegar e tratar e encaminhar eles com o grande nome de Jesus. Ou então serem tratados no centro espírita, porque os espíritos chamados que trabalham nesses locais sabem manipular a alta magia, que consegue ir em vários níveis e dimensões, buscando e acertando o obsessor. Por isso é sempre indicado ir num centro espírita. Um médium sabe que os mentores espirituais que vêm tratar, cuidar, trazem um diferencial. Eles trabalham na lei do amor, na tolerância, na humildade, na lei do Divino Mestre Jesus, na lei universal de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, eles têm uma facilidade enorme para encaminhar, ajudar todos esses espíritos. E quando algum médium incorpora um desses espíritos, às vezes geralmente eles vêm gritando, dizendo que são, salve Deus, demónios, falando que vai fazer e acontecer, fazendo até em muitos casos um showzinho para se mostrar, que é a forma, dependendo do mistério que tem, que pode assumir várias formas. Geralmente carrega
Esse espírito carrega geralmente alguma arma. Pode trazer uma arma que o ser físico não vê. Existe muito mais coisas, muito mais informações sobre os obsessores, mas acho que não vale a pena salientar mais por enquanto, porque há uma infinidade de situações, mas acho que não vale a pena. Acho que já está bom. Então passamos a outros espíritos, donos de reinos e domínios. Esses donos de reis e domínios, donos de falanges, donos de impérios no mundo espiritual, esses são sim extremamente perigosos. E por sua vez, os obsessores, inclusive, são escravos deles. Possuem um reino todo dele. Claro que estamos falando na parte do umbral. Ele é do tipo que manipula tudo atrás das cortinas, vamos por assim dizer. É uma espécie de líder, podendo assumir várias formas, e geralmente aparece sentado no seu trono e carrega inclusive a coroa, uma espada na mão, que é a aparência deles, geralmente ao ser físico, quando tem a capacidade de os ver, até poderá ser bonita. Agora, quando incorporados, até também sabem falar numa boa linguagem, com argumentos lógicos. Não é de ameaçar, não é de gritar, falar que vai matar. Não. Esses grandes reis, eles vão lá e fazem mesmo o trabalho. Trabalho bem feito. Eles não precisam, inclusive, fazer show, bater no peito e se fazer grande, se crescer. Eles são o que são e ponto final. Porque eles têm o poder de arrebentar vários. Vários são os... Eles têm o poder de arrebentar um ser físico, quando muito tempo acompanhado por esses seres. E os guias e mentores de uma pessoa até aprender em suas dimensões, porque há pessoas que adotam ser físicos, há seres físicos que adotam esses seres como mentores. Infelizmente, mas acontece. Então, se o mentor ou guia da pessoa for um dono de domínio, um chefe de falange, um rei, não anda nos bons caminhos. Então, resumidamente, temos que trabalhar com a lei, porque eles nada podem. Sentados no seu trono, por exemplo, sentados no seu trono, sem sair do lugar deles, só com o seu poder mental, sem precisar levantar a mão ou usar até as armas. Se o médium cometer algum erro e não está acostumado com espíritos dessa peculiaridade, muitas das vezes pode ser prejudicial, porque uns donos, uns chefes, uns reis de domínios,
eles acham que são divindades. Já pode até se comprar o poder deles, que realmente o poder deles é enorme, mas não chegam a ser divindades, nem lá perto. Mas como eles possuem vários escravos, além de ter muito mais recursos que um obsessor comum, ele usa os escravos, jogando vários obsessores em uma só pessoa, para que o trabalho sujo seja feito. Você não tira-se um obsessor, ele manda mais, e vai mandando, e só vai parar quando o propósito dele tiver feito. E no fim, no mundo espiritual, ainda se aquele que ele mandou, aquele obsessor que ele mandou, não fizer o trabalho bem feito, chega lá, ele corta-lhe a cabeça do líder do exército que cai. Geralmente um obsessor nem sempre atua em cima de uma pessoa. Eles só querem sair, muitas das vezes, das mãos desse chefe, porque eles são totalmente obrigados a arrebentar, a incomodar, a chatear uma pessoa, e os obsessores morrem de medo do chefe. Se não fizerem, ele o arrebenta. Então, o obsessor foi perdendo, muitas das vezes, a sua forma humana, se tornando uma espécie deformada, cabelo grande, sujo, unhas, mãos, corpo, uma forma quase animalesca, esquecendo o tempo que está, inclusive, no umbral, esquecendo também o seu nome. E temos também os obsessores vingadores, que são espíritos vingadores. Geralmente vêm de vidas passadas, sentem muita raiva, muito ódio, e muitas das vezes é compreensível a raiva e o ódio deles, porque eles vivem no intuito de matarem com eles no passado. Quantas pessoas será que cada um de nós matou ou prejudicou de alguma forma em vidas passadas? Abortados. Então, desta forma se enquadra aqui também esses espíritos, porque esses espíritos dão um trabalho demais, muitas das vezes, para retirar, porque geralmente eles estão dentro da lei. Estão dentro da lei, mas pela raiva e o ódio. Eles podem passar do ponto e sair da lei, que é a brecha para os poder apanhar, pegar. Então, cada um e a pessoa que está sendo atuada, que é a errada muitas das vezes da história. Um espírito vingador pode ser um obsessor comum, e em alguns casos está há tanto tempo também no umbral que já
vira um dono de domínio. E muitos espíritos dizem que ele fez isso, que ele fez aquilo, com eles mesmos ou com esses irmãozinhos, esses espíritos. Eu caí no umbral por causa dessa pessoa. Temos também os espíritos pactuados, que são espíritos que seguram na pessoa por meio de pactos, amarrações e contratos de forma consciente e inconsciente. E só sai da pessoa depois de quebrar os pactos ou contratos. E se não quebrarem o intento que vem fazer, não conseguem tirar ele. A lei deles não permite, porque a própria pessoa pediu para estar do lado dele. E se a pessoa não assumir os seus erros e criar a consciência, não consegue quebrar acordos e pactos. Pacto é você consagrar a sua alma a esse espírito. Contrato é chamar eles para fazer magias com desejos desequilibrados. Temos também a forma consciente deles atuarem. Quantas pessoas neste planeta chamam entidades e depois ficam muitas das vezes mal, porque o ego de querer andar muitas das vezes o ego de querer andar com uma entidade poderosa se enquadra aqui. Demónios, até hoje eu nunca encontrei demónios, mas quando que é a denominação dada aos espíritos inferiores, mas quando a gente olhar direto, bem, o caso muitas das vezes não era demónio, não era coisa nenhuma, era pura e simplesmente um obsessor passando por um demónio, se fazendo passar. Dessa forma, não sei se realmente existem no umbral, mas existem 7 níveis para baixo do umbral, 7 níveis para baixo. Depois do 3º nível, só tem seres que só Jesus para ter misericórdia. Conforme o espírito vai caindo, vai perdendo a humanidade, a forma humana, se torna uma espécie de bicho, podendo tomar todas as formas menos a humana. Mas eu não vejo esses espíritos como demónios, e sim como nossos irmãos que caíram nas duras penas da imortalidade no mundo espiritual, se deixaram acrisolar no ódio, na raiva, na inveja, na maldade, na vingança, no desequilíbrio e na desarmonia. Ainda por cima, muitos deles se deixaram apanhar por aqueles grandes chefes. Então, o que aconteceu foi que apenas caíram e que precisam de ajuda. Personalidade de vidas passadas. Este é outro fator. Esse é o mais frequente que nós poderemos sentir
nesta terra. E o que seria isto? Personalidades de vidas passadas. Vou tentar abreviar, explicar brevemente, de uma forma muito resumida. O que seria uma obsessão? Vamos dizer que nessa vida você é traída. Encontra o seu marido, a sua esposa, na cama com outra pessoa. Os mata a ele, mata a ela, ou a ela e a ele, e depois se mata. Com certeza vai cair no umbral, não é? No umbral você se torna, poderá tornar-se um chefe devido à maldade. Faz vários escravos e consegue pegar muito poder. Então, compulsivamente, penso que todos sabem o que eu quero dizer, compulsivamente é levado a encarnar de novo no plano físico. E essa personalidade não some. Ela continua atuando no plano espiritual, no umbral. Provavelmente quando você encarnar, por ter se matado, vai crescer com uma energia que não é muito boa, de morte, sentindo sempre essa energia ou tendo tendência até de se matar. Vai ser a pessoa mais agoniante, desesperante, ciumenta, invejosa, desconfiada neste mundo físico, mesmo que não tenha motivos para isso. E sabe quando você comete os erros e quando vai ver que já está fazendo? Solta algumas palavras negativas, faz algum ruído para alguém e sabe que não é certo. Pode ser uma personalidade falando mais alto do que você. E se essa personalidade não for boa, se é ruim, e você se está tornando uma pessoa boa, ela corre o risco de ser tratada e de perder todo o seu poder. Então a personalidade volta-se contra si, tentando cortar todos os seus meios. A personalidade pode inclusive fazer-se presente neste mundo físico, acoplada num ser físico, até noutra pessoa. E isso todos os dias é visto neste mundo físico, onde se trata de níveis e subníveis de personalidades. Em muitos casos, o espírito obsessor, muitos dos casos, o espírito obsessor é você mesmo. Lembrando que todos estes tipos de espíritos têm igualzinhos eles, mas que trabalham na lei, que são muito mais fortes, que eles. O negócio no mundo espiritual é feito a toda a hora, trocas, comércios, compras, vendas. Então, saber se movimentar dentro dessas leis e andar com esses espíritos da lei, não existe magia mais forte que a lei e seus trabalhadores acima de tudo. A lei divina, a lei de Jesus, divino e amado Mestre, a lei de Deus Pai Todo-Poderoso, que é a lei universal.
depois temos todo um composto mundo de espíritos nos ajudando, auxiliando na lei do amor, trabalhando ininterruptamente todos os dias, todos